Olha só, tá rolando uma ideia aí que eu diria uma ideia retrô de tão antiga que é. Eu tô falando de operar sem stop. Isso mesmo que você ouviu. Operar sem stop. Ai ai. Em pleno século XXI, ainda tem gente que prega isso e tem orgulho de mostrar suas contas que estão quebrando. Eu vou te explicar algumas coisas por aqui e te dizer que esse método de operar sem stop funciona. Achou que eu ia falar que não funciona, né? Se você ficar até o fim, eu vou te explicar como e onde funciona, combinado? Bom, esse método funciona, mas não em mercado alavancado, porque é matemática. Em mercado alavancado não existe nível de margem nenhum no mundo que vai salvar a tua banca. E se você me segue, sabe que eu só utilizo o termo banca para jogos, cassinos e bem, esse é o caso. Vamos lá. Para não dar nomes aos bois aqui, vamos até os filmes cinematográficos e buscar por um nome que podemos utilizar. Que tal Free Willy? Aquele filme da baleia orca, o que acha? Eu gostei, então vai ser isso mesmo. Free Willy, o filme da baleia orca. Willy, como o chamam, tem 4 razões para não usar stop loss. Vamos falar sobre cada uma delas. A primeira razão é a corretora. Sua justificativa é que a corretora faz a contraparte das nossas operações, então ela acaba realmente ganhando quando perdemos e ela perde quando ganhamos. Bom, eis que isso é uma prática legal no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Você já deve ter ouvido falar de RLP, certo? O Brasil introduziu o tal do RLP bem recentemente, muita gente não entende muito bem o que é esse RLP, que promete trazer com essa prática uma negociação melhor para seus clientes, diminuindo spreads e derrapagens. Na prática, isso acontece de fato, então para que temer o que é melhor para todos nós? Ah, claro, se você for um trader perdedor e inconsistente, a corretora obviamente irá ter um lucro muito maior em cima de você. O que ele fala aqui não é mentira, mas também não é um argumento válido para justificar o não uso de stop loss, você concorda? A não ser, claro, como eu já disse, se você for um trader perdedor e inconsistente. Willy também fala sobre o interesse da corretora de querer o seu stop. Ele argumenta que é mais interessante para a corretora que você use stop e perca o quanto antes todo o seu capital do que a corretora ganhe consistentemente aquela taxinha de comissão por lote ou de spread que ela ganha a cada operação que você abre, sabe? Pois é, eu já digo que esse é um argumento no mínimo burro, para não dizer malicioso. Pensa comigo. Se você for uma corretora, se coloque nesse lugar. Você sendo uma corretora, você gostaria de ganhar $1.000 da conta de alguém que quebrou ou gostaria de ganhar $5 de comissão por lote ou spreads dessa conta para o resto da vida? Não sei você, mas a minha escolha me colocando no lugar de uma corretora, não resta dúvidas. Eu prefiro 1000 vezes uma renda recorrente de $5 por operação para o resto da vida do que ganhar $1.000 daquela conta que vai quebrar e depois não vai vir renda nenhuma dali. Eu não queria chamar de burro, mas você consegue perceber como esse argumento é falho e burro. Além do que, instituições financeiras usam de um artifício que praticamente ninguém detém conhecimento, chamado float. E se você não sabe o que é isso, bem, deixa eu te explicar de uma forma bem breve, mas que você vai entender de onde vem boa parte do dinheiro de uma instituição financeira. A prática de float é bem comum, inclusive aqui no Brasil, que desde a década de 90, quando a inflação girava fácil, aí cerca de 80% ao mês, essa prática se fazia necessária para os bancos não quebrarem. Mas muito bem, o que é isso? Float nada mais é do que a soma total de dinheiro parado em conta de todos os usuários que a instituição financeira pode aplicar em algum ativo financeiro, geralmente algum título, sabe? Eles ficam com 100% do lucro e você nem sabe o que está acontecendo. Então se responde aí, qual é o interesse de a corretora querer que você quebre? Willy. Bom, vamos lá, que ainda tem mais 3 tópicos para abordarmos por aqui. Seu segundo motivo para não usar stop é introducing brokers e vendedores de curso.
Quando eu vi isso, pensei em nem falar nada sobre, porque ele mesmo se detona aqui. Afinal, falou o cara que tem uma corretora, ou pelo menos se diz CEO de uma, além de vender mentorias por aí, não é verdade? O que tá achando dessa piscadinha? Ficou uma bosta, meu. O Willi argumenta que nenhum vendedor de curso, até hoje, falou sobre a importância de manter seu nível de margem. Bom, deve ser porque você só deve se preocupar com isso se você opera em mercado alavancado e sem stop, não é mesmo? Só deve se preocupar com o nível de margem aqueles que abrem ordens sem perspectiva de onde devem encerrá-las. E aqui nesse ponto eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu tenho, mas você percebe como é de uma ignorância gigante abrir uma ordem sem saber onde você deve sair, seja ganhando ou perdendo? Se responde aí quais as chances disso dar certo. Mas calma, nem tudo aqui deve se jogar fora sobre o que ele fala. Ele também diz que você deve usar o seu lote proporcional ao seu saldo, e sim, você deve mesmo. Toda a argumentação que o Willi usa gira em torno de verdade e aquilo que ele quer que você acredite. Existe um termo que talvez você conheça ou não, que se chama gaslighting. Uma prática usada que ficou conhecida em 1960, que envolve a manipulação da mente. Essa prática tem o objetivo de alterar a percepção da realidade, levando as vítimas a questionarem suas memórias e até mesmo a sua sanidade. Geralmente é induzido por argumentações verdadeiras, mas distorcendo-as para interesses próprios. Você consegue perceber alguma semelhança? A doutora Stephanie Sparks, autora do livro Best-Sellers Fenômeno Gaslighting, terapeuta e especialista no assunto, apresenta as variadas facetas desse fenômeno, descrevendo o comportamento gaslighting em todos os cenários da vida, além da forma de reconhecer esses exímios manipuladores. Recomendo a leitura para você, vou deixar o link aqui na descrição. Encerrando esse assunto, vamos para a terceira razão de Willi para não utilizar stop loss. Os grandes tubarões. Ele fala que os grandes tubarões ficam olhando para o gráfico e ele usou outras palavras, mas eu vou recolocá-las melhor aqui para você entender. Então, abre aspas. Os grandes tubarões ficam olhando para o gráfico para forjar falsos rompimentos, caçando os seus stops, fecha aspas. E agora essas são as palavras dele. Tubarão se alimenta de sardinha. Bom, deixa eu te explicar uma coisa aqui que talvez você não conheça. Sabe quem são tubarões no mercado de câmbio? Porque é isso que o mercado de Forex é, caso você não tenha se dado conta ainda, um mercado de câmbio. Os grandes tubarões são os grandes exportadores e importadores em conjunto com bancos que intermediam toda a negociação para garantir o preço de compra e venda de uma nação para outra. Talvez tenha ficado um pouco confuso, deixa eu te explicar melhor. Quando uma grande empresa de um determinado país vende produtos, seja o produto que for, soja, milho, petróleo, enfim, para outra empresa de outro país, não existe um Pix para você fazer o pagamento imediato e um portal dimensional que transfere a carga desse produto na hora. Existe aqui dois fatores chamados distância e tempo. E sabe o que vem com a distância e o tempo? Instabilidade. Olha só, se uma empresa vende soja para outra empresa de outro país, existe um tempo para que o produto chegue até ela. Às vezes leva um mês ou dois e nesse mês ou dois acaba existindo muita variação no câmbio. E essa variação pode fazer com que uma das empresas acabe perdendo em valores monetários nessa negociação. E sabe quem garante o preço de compra e venda entre esse tempo? Isso é inteligente e já deve estar entendendo, né? O banco. O banco intermedia o preço do câmbio para essas empresas, garantindo que ambas recebam o valor combinado, independente se a moeda subir ou cair. E bem, como o banco faz isso? Abrindo uma ordem a mercado. Percebe a relevância dessa informação que eu estou te dando? Os bancos e instituições financeiras não estão nem um pouco preocupados com você e sua ordem. No final do dia, eles só querem garantir o preço para os seus clientes. Eis que chegamos no seu último argumento. Os mercados são cíclicos.
Para ser mais breve aqui, nesse ponto, concordamos fielmente em toda a argumentação que esclarece os ciclos de mercado. Veja bem, eu vou repetir para ficar bem claro. Neste ponto em que os ciclos de mercado são abordados, não há o que discutir, é assim que o mercado funciona mesmo. Eu só não entendi o motivo da não utilização do stop para proteger o seu capital de eventualidades, como guerra mundial, pandemias, dentre outras situações que podem ocorrer. Eu vi um vídeo dele uma vez analisando um gráfico e falando para desconsiderar eventos que rabiscam o gráfico inteiro. Achei engraçado a maneira como ele disse aquilo, porque é o seguinte, se você opera sem stop, como você vai desconsiderar algo que vai consumir o seu nível de margem e pode colocar a sua conta em risco de quebrar? Bom, ele fala nesse ponto que o mercado vai voltar. Será que vai mesmo? Quanto do seu nível de margem você já teria gasto até o momento da espera da volta do mercado? São perguntas a se fazer, você não acha? Vamos pensar um pouco sobre isso. Seguindo o método da não utilização de stops, você precisa trabalhar com o seu nível de margem e deixá-la segura para poder abrir as suas operações, certo? Bom, tudo é matemática aqui. Se você precisa ter pelo menos 1.500% de margem, assim como ele afirma no seu próprio MQL5, você necessariamente precisa estar alavancado. Logo, em algum momento, se algo der errado, e acredite, isso vai acontecer em alguma compra ou venda, as suas operações vão ficar muito contra você e inevitavelmente você vai chegar nesse nível de margem ou até menos. Eu não estou agorando, é simples matemática e estatística. O nível de margem que você mesmo definiu para sua segurança, seja 1.500% ou 500%, seja o nível que for, esse nível vai acabar ficando cada vez menor e sabe o que acontece? Você não consegue mais abrir ordens, porque se abrir, vai fugir de um ou outro pilar que ele diz ter do seu método. Bem conveniente jogar a culpa para terceiros, você não acha? Mas bem, vamos supor aqui que esse método todo mirabolante dê certo. Você precisa deixar o seu nível de margem tão grande que a renda fixa ou até mesmo a poupança vai render mais do que o esforço das suas operações. E olha só, não precisamos ir muito longe para comprovar isso que eu estou falando. Vamos pegar exemplos dos seus próprios alunos, tão queridos por ele. Bom, aqui no seu MQL5, Willy Heine tem aqui Forex com Willy. Vamos lá, vamos abrir esse site aí. Abrindo o site, nossa, tem uma ventania brava aqui em casa agora. Deixa eu ver se eu dou uma encostada na janela aqui rapidinho. Tá. Temos aqui os resultados dos seus alunos, vamos lá. Tem uma porrada de resultado aqui de alunos, tá? Vamos abrir aqui o primeiro, que é para não ficar delongando muito. Vocês podem pegar um por um depois e destrinchar isso daqui, ok? Olhar um por um, ver. Talvez um ou outro vai estar fechado porque acaba quebrando e daí eles acabam fechando a conta, né? E daí vai estar o link quebrado, digamos assim. Bom, a conta PAN de Juliano Souza Cruz. 156% vamos ver aqui, em um ano, praticamente 2 anos, olha, 1 ano e 10 meses, é isso? Mais ou menos isso? Vamos lá, ó, depósitos de $1 milhão. Conta PAN, para quem não sabe, conta PAN, ele gerencia capital de terceiros, ok? Nada de errado contra isso, tá? O problema todo aqui é ele ter tanto dinheiro em mãos e tá quebrando todo mundo, ó. Alavancagem de 1 para 33, uma alavancagem relativamente bem baixa. Bem baixa não, né? É uma alavancagem, né? Enfim, cada um tem a sua própria gestão e sabe o que está fazendo. Ou não sabe, né? Bom, o que chama a atenção aqui são depósitos de $1 milhão, porém o lucro menos 423 mil. Aonde que está a realidade disso, pessoal? Ó, temos aqui ano com 40%, 59%, 41%, 59%. Isso daqui é muito bacana. É algo bem palpável para um trader fazer, para um investidor estar fazendo esses valores aqui. É algo palpável, tá? Então são valores que tu bate o olho, opa, isso daqui é um crescimento saudável, 40%. Não é um crescimento ruim, é um crescimento até saudável. Só que quando a gente olha aqui a curva de capital dele, ó, para quem não sabe, a linha azul aqui, né,
São as ordens fechadas, sempre fechando ordens no positivo e tudo mais. E aqui são ordens abertas, é o capital líquido dele, tá? Que está indo para baixo. O verde é o mais importante, tá? O verde ele tem que acompanhar o azul. Isso aqui não acompanha, ele só cai. Tá? Então aqui, ó, depósitos de $1 milhão, porém o saldo tá lá em 500 mil, ou seja, tem aqui, para remeter mais próximo da realidade, tem que estar menos 50% ao ano, ou seja, renda fixa rende mais, né? Vale a pena todo o esforço que tu está fazendo aqui? Vale a pena todo o esforço que tu está fazendo aqui? Ou vale a pena colocar teu dinheiro que vai te garantir 10% ao ano ali numa renda fixa, aproximadamente 10, 11%, né, ao ano? Na minha opinião, isso daqui é uma lixeira de longo prazo, tá? Isso daqui é uma lixeira de longo prazo. Tu coloca teu dinheiro e ele vira menos 50% no decorrer de um ano ou dois aí. Isso daqui é uma lixeira de longo prazo. Muito vale mais a pena colocar o dinheiro na renda fixa. Vamos dar mais piada no rebaixamento aqui. Olha lá, o rebaixamento crescente, ou seja, está rebaixando a conta cada vez mais. Isso daqui inevitavelmente vai acabar quebrando, tá? Olha o tanto de gente que saca dinheiro aqui, ó. Isso daqui é pessoas que depositam dinheiro, vão depositando e daí vê que a cagada é grande, ok? E começam a fazer saques, né? Tira o dinheiro de lá. Enfim, veja também um trecho do amigo explicando todo o enredo e perceba seu tom de voz e sua indignação. É realmente revoltante. Vou deixar o canal dele aqui na descrição, confira. Ou seja, se eu não arrumar uma forma de ganhar dinheiro para reforçar o meu capital que eu tenho para aportar, eu vou perder tudo inevitavelmente. Acontece que esse perder tudo demora. E até que o pessoal caia em si para isso, vai perdendo o seu dinheiro. Confia-se em pessoas inescrupulosas que ensinam a operar sem stop com lote pequeno para fazer aporte para segurar a banca, o que é coisa de pessoa amadora, e uma pessoa inexperiente vai colocar todo o seu capital. Então é como uma pessoa diz, eu tenho 10 mil reais, eu vou botar 10 mil reais. Bota 10 mil reais na conta e aí começa a ver, vai fechando positivo, mas começa a ver o capital flutuante negativo. Vai tirar dinheiro de onde para segurar a resenha lá? Vai tirar dinheiro de onde para segurar uma porcaria como essa? Não tem como. Aí o pessoal iludido faz uma coisa dessa, começa a perder, só que vai perder agora? Não, é daqui 6 meses, um ano e meio, dependendo da capacidade que ela tiver de entrar dinheiro para sustentar essa loucura. E o pessoal que está ensinando tem muita grana, deposita pouco dinheiro, ilude durante anos e a galera vai caindo. Aí sabe o que é interessante? Aconteceu em março de 2020, março para abril, em plena crise pandêmica, quando muitos desses salafrários que ensinam a operar sem stop, tinham contas em corretoras, em qualquer corretora aí que tem séria no mundo, e quando foi março, abril, pares em que eles estavam comprados despencaram do nada, muito forte, coisa de mil e tantos pips, que dá o quê? 10 mil e tantos pontos, num único dia, em questão de minutos. E aí, sabe o que aconteceu? Eles vinham segurando operações negativas compradas nesses ativos durante muito tempo. O capital flutuante negativo estava muito grande, tinha até conta no MQL5 sobre isso, e graças a Deus hoje temos prints para comprovar. Aconteceu que numa baixa muito forte, o nível de margem baixou significativamente e não deu tempo a aportar. Não deu tempo eles fazerem o esquema criminoso de aportar e iludir as pessoas com isso. Isso é um crime. Eu fiz isso, olha aqui, ó. Eu salvei minha conta. Salvei não, né? Eu fiz uma coisa que eu estava programado a fazer, não quebrei. Não deu tempo eles cometerem isso. Não deu tempo. Deus foi muito bom em permitir que isso acontecesse para evitar que mais gente fosse iludida. Quebrou a conta dessa galera e eles vêm na cara dura, lavada com Dove, Boticário, Aloe Vera, dizer o seguinte, e muito peroba, né? Muito óleo de peroba. A culpa é da corretora. A culpa é da corretora que não me permitiu fazer os meus aportes. E essa situação inescrupulosa poder ser sustentada por muitos anos, muita gente vai se iludir. Muita gente vai comprar o curso mentoria dessas pessoas, vão pagar por isso. Com isso, lembra daquela história de depositar 2 mil e manter 98 para aportar? É como se esse pilantra safado depositasse menos de 1% do que ele tem e ensinasse as pessoas a fazer isso, mostrando aquela conta dele sempre positiva. E aquele dinheiro que ele deixou lá, vamos supor, ele tem 1 milhão e botou só 1% de 1 milhão, vai dar o quê? 10 mil.
e botou só 10 mil numa conta. E tem 1 milhão lá, tô falando um valor aleatório. E 10 mil numa conta e ele tem uma capacidade de aporte de 99% do valor do patrimônio dele. Dificilmente uma pessoa dessa vai quebrar no curto prazo, vai iludir muita gente. E quanto mais gente paga pelo seu curso, mentoria, mais dinheiro entra no que ficou em separado para bancar uma possível baixa num capital como esse. Então, repara na matemática. É mais dinheiro entrando de curso, venda, mentoria, do que dinheiro saindo para aportar naquela conta pequena e segurar a banca de não quebrar. É a matemática do crime perfeito. E muita gente, eu creio que você conhece muita gente assim, se ilude com essa artimanha, um esquema que realmente, se fosse assim colocar numa mesa de vilões do mal, eles estariam aplaudindo, porque realmente é um esquema brilhante. Bom, até aqui, eu espero que você tenha entendido a cilada em que você está se metendo. Só que eu não quero te deixar desamparado. Você se lembra quando eu disse que esse método realmente funciona? Sim, ele realmente funciona em mercados não alavancados. Willy afirma conhecer a alavancagem e seus perigos, mas ao mesmo tempo induz você a operar sem stop. Você bem deve conhecer o famoso buy and hold ou position trade, como queira chamar. Pois bem, siga o método dele, faça exatamente o que ele diz, mas não opere alavancado em mercados futuros. Se a sua conta tiver uma alavancagem de 1 para 2, você já está fazendo errado. Sua alavancagem deve ser 1 para 1, e isso significa dizer que para abrir um lote você tem que ter pelo menos 100 mil dólares em conta. Eu vou deixar aqui um vídeo que ensina você a calcular a alavancagem, confira. Segurar a perda de uma operação por dias, semanas, meses ou anos só faz sentido se você ganha para isso. Eu ainda não falei do swap das operações de câmbio. Todo dia você deixa uma taxinha de swap na mão da sua corretora. Deixar operações perdedoras por muito tempo abertas é consumir o seu nível de margem dia após dia sem abrir uma única operação. Você consegue entender a gravidade disso? Olha, operar dessa maneira, sem stop, faz o sentido quando falamos de ganhar dividendos, por exemplo. Inclusive, nesse mercado, o mercado acionário é uma estratégia comprovada e validada por muitos grandes investidores. É isso que eles fazem. Mas fazem no mercado à vista e não no mercado futuro e nem alavancado. Consegue entender isso? Warren Buffett, Louis Barsi e tantos outros grandes investidores, todos eles praticam isso, mas no mercado à vista. Agora me diga aí um só investidor que pratica isso e construiu sua fortuna no mercado futuro e alavancado, utilizando dessa técnica. Não existe. O que existe são traders com responsabilidades que constroem seu patrimônio dia após dia, operando com riscos controlados, utilizando stops, se protegendo e reinvestindo seus lucros em diversas rendas, porque é esse o segredo para a liberdade financeira: construir rendas e não colocar seu dinheiro numa lixeira de longo prazo. E se você está em busca de realizar operações, trades consistentes, eu espero que o link na descrição, que é um desafio para te trazer resultados consistentes, resolva os seus problemas. Se você gostou de assistir até aqui, considere deixar o seu like e se inscrever neste canal. Até breve.